Bitcoin realmente é uma revolução sem precedentes, talvez comparável ao advento da internet, então é com isso aqui que eu quero trabalhar agora. Já que educação é uma coisa importante e é um desafio, eu acho que o Brasil tem dado aula nesse aspecto, assim. Os americanos achavam um absurdo quando eles descobriam, por exemplo, o débito automático em conta aqui no Brasil, sabe? Porque para eles é muito agressivo e invasivo uma empresa conseguir entrar na conta de uma pessoa e tirar dinheiro de lá, né? Israel Buzaim, Country Manager da Bybit, vai te ensinar como lucrar com as meme coins sem se expor ao risco. A forma como a Bybit lidou com o incidente do CEO aparecer lá, fazer uma live de 3, 4 horas respondendo as perguntas, os saques nunca ficaram impedidos. Acho que uma coisa muito importante é a pessoa não confundir e tentar descobrir qual que é o próximo Bitcoin. Isso é um erro muito comum dos novatos, né? Eu vou fazer aportes periódicos, semanalmente ou mensalmente, eu vou acumulando Bitcoin independente do preço. Porque em alguns momentos você vai comprar alta histórica, igual 109, 105 mil dólares, mas às vezes você vai comprar 75 mil. Ei, pessoal, antes de começar o podcast, eu tô passando aqui para você lembrar de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Future of Money, o nosso podcast semanal aqui na Exame, patrocinado pela Mint, pela Sicredi e pela Senior. Eu sou a Mariana Maria, repórter do Future of Money, e o meu convidado de hoje é o Israel Buzaim, Country Manager da Bybit. Oi, Mariana, obrigado por me receber aqui. Acho que é uma oportunidade gigante de conversar com você. Acho que o canal é bem legal. Você trouxe muitas pessoas importantes aqui, então é uma honra para mim. Estúdio super bonito também, acho que vale a pena mencionar isso. Acho que eu posso me apresentar já, né? Falar um pouquinho aqui. Com certeza. Né? Então, de novo, obrigado por me receber. Eu sou Israel Buzaim, como você falou, Country Manager da Bybit, né? A Bybit é a segunda maior corretora em volume de negociação hoje. A gente tem mais de 70 milhões de clientes globalmente, então é uma corretora bem grande. Tem uma experiência que é interessante, talvez a gente vai tocar nesse assunto aí do ponto de vista de carreira. Para mim está sendo uma experiência muito legal trabalhar numa empresa global. E é até curioso, né, que eu falo Country Manager e eu vivo em Goiânia, Goiás, né, uma terra meio de sertanejo, e aí um amigo meu brincou que significa Country Manager, né, é o gerente sertanejo, brincando, né. Mas, enfim, então eu tô mais ou menos assumindo a operação da Bybit, né, aqui no Brasil. Já existe um time aqui de mais ou menos 10 pessoas em áreas diferentes, né, especialmente marketing. A gente tem um time um pouco maior disso. A gente tem a parte de atendimento ao cliente, uma parte ali de gerenciar parcerias e tudo mais, desenvolvimento de negócios e tal. E eu gerencio toda essa operação que já estava acontecendo aqui no Brasil. Só que agora, com essa entrada, né, a Bybit está realmente virando realmente os olhos para o Brasil, entendendo o tamanho desse mercado que tem aqui, vendo que o Brasil sempre foi pioneiro na parte de infraestrutura, de fintechs e tudo mais. E acho que tem um mercado gigante, a gente está conseguindo enxergar isso. E a ideia é que a gente continuar, e o meu papel aqui é justamente para liderar essa expansão aqui dentro do Brasil. Então, mais ou menos um resumo geral é isso. Com certeza, e assim, né, logo no comecinho do podcast, quem escuta a gente há mais tempo já sabe, eu gosto muito de querer saber a história do meu convidado, né? Principalmente a pergunta que eu mais faço é como que você foi parar em cripto? Porque geralmente sempre tem uma boa história aí por trás disso, né? Cripto é um assunto que, por mais que esteja aí chegando nas carteiras dos investidores ao redor do Brasil, ainda é um assunto bem diferentão, né? Ainda mais você lá em Goiânia, né? A gente fugindo um pouco desse eixo Rio-São Paulo, que está sempre aqui, né, na mesa do podcast. Então, eu acho que vai ser interessante você contar pra gente um pouco sobre a sua vida, né? Formação ali, que eu vi que tem formação em publicidade e marketing. Como que conheceu o cripto? Já passou também pelo Bitbank, pelo Bitpreço, então você já tem uma experiência mais vasta nesse mercado. Como que isso aconteceu? O interessante é que em 2018, depois eu volto um pouquinho mais, mas em 2018 eu trabalhava dentro da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Eu era assessor de um dos deputados, um grande amigo, eu cresci junto com os filhos dele e tal. E eu ajudava ele justamente nessa parte de divulgação, né, de mostrar o que estava sendo feito ali pelo gabinete dele. E eu gostei tanto assim de trabalhar dentro da política, principalmente por ver o impacto que a gente consegue, ou pelo menos conseguir, exatamente, tenta ou conseguiria, né, causar em tanta gente, usando os recursos e indo onde o Estado consegue ir, que eu realmente tinha decidido a seguir uma carreira política, sabe? Então eu estava mais ou menos nessa transição ali. Em 2018 eu já estava saindo de lá, mas pensando como é que eu continuo ainda nesse caminho, né?
E aí o que é interessante é que eu fui exatamente para o outro lado, né? Porque em 2019, em janeiro, eu recebi a ligação de um amigo que conhecia outra pessoa, que na época era o Jonatas, né? Jonatas Carrijo, que era o fundador do Biscoint, que era um site que comparava preços de criptomoedas, nem sabia o que era isso na época. E o Jonatas e o Thiago, os dois foram os fundadores desse Biscoint, esse site, e eles precisavam de alguém para ajudar no marketing deles. Então eu entrei ali como analista de marketing digital. Então a primeira semana foi assim, tentando entender o que era o negócio que eles faziam, né? E assim, eu imagino que você tenha assistido Matrix, acho que todo mundo que está ouvindo já assistiu o filme Matrix, mas foi igualzinho quando o Neo senta lá na cadeira e alguém coloca aquele cabo atrás na nuca dele assim e injeta uma quantidade de informação gigantesca. Você já conhecia sobre Bitcoin, cripto, alguma coisa? Nada? O que foi curioso é isso, porque enquanto eu fui estudando e recebendo esse tanto de informação, eu fui lembrando que, aí eu fui procurar nos meus e-mails depois que eu fui entendendo o Bitcoin também para sentir dor, né? Porque eu recebi e-mail em 2014 de uma corretora, esqueci o nome agora, uma corretora global. Por algum anúncio que eu devo ter clicado, meu e-mail ficou cadastrado lá, eles me mandaram isso, eu ignorei. Em 2016 eu lembro de trabalhar numa empresa que o cara comentou sobre isso, sobre Bitcoin, e eu ignorei também. Acho que eu fiz como a maioria das pessoas faz, né? Mas enfim, aí o Bitcoin me deu mais uma oportunidade, né? Em 2019, então eu fui... Que aí eu passei a conhecer mesmo. Então, como eu estava falando, eu recebi um monte de informação. E aí, você sabe disso, qualquer pessoa que para estudar Bitcoin, você tem que estudar sobre tudo, né? Sobre política, sobre sociologia, sobre a história do mundo, sobre economia mesmo, sobre dinheiro, e aí você entra na parte de ética, moral e outras coisas. E aí eu fui, como eu falei, né? Eu estava dentro, pensando em seguir uma carreira política e depois me descobri um libertário, assim, né? Tipo, peraí, o Estado tem que acabar e tal. Então, hoje em dia eu já tenho uma mentalidade totalmente já mais equilibrada em relação a isso. Sim, mas faz parte também, né, do próprio Bitcoin, né, que veio ali como uma coisa mais revolucionária ali contra os bancos e tudo mais. Então, acho que também faz sentido essa sua jornada. E a analogia com Matrix é muito parecida com o que os Bitcoiners falam sobre o Orange Pill, né? De tomar a pílula laranja ali. Nesse caso, a gente poderia falar a pílula vermelha, né? Que o personagem do Matrix toma. Então, para mim, foi mais ou menos isso. Então, aí foi meu primeiro contato com Bitcoin. E aí, depois disso, é aquele negócio, quando você dedica algumas horas ali, o Michael Saylor, né? O famoso Michael Saylor fala que se você dedicar 100 horas para aprender o Bitcoin, você vai mudar completamente sua mente. Acho que foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. E assim, eu não me vejo trabalhando em nenhuma outra indústria que não seja essa. Então, mas isso você já tinha pensado naquela época ou hoje em dia? Não, isso, eu acredito que... Não, isso foi no meu primeiro ano, assim, de estudando Bitcoin, em 2019 ainda, eu imagino. Porque, assim, é muito... eu não gosto de usar essa palavra, mas vou ter que usar, que é disruptivo mesmo. Ele rompe alguma coisa na sua mente que você fala assim... É aquele negócio que quando você vê, você não consegue desver mais, né? Então, é mais ou menos isso. Você passa a enxergar o mundo como um todo diferente, né? Então, aí você vai estudar, por exemplo, o que aconteceu em 1971. Então, aí você quebra o padrão ouro. E eu fui descobrindo tanta coisa. Acho que uma curiosidade que é interessante falar também, que talvez alguém que está vendo também já passou por isso. Eu lembro que meu pai me explicava que assim, não, Israel, para cada moeda que o Banco Central lá, a Casa da Moeda emite, ele tem um lastro em ouro e tudo mais. Isso quando eu era pequeno, meu pai sempre gostou de falar sobre conhecimentos gerais, eu lembro dele me falar isso. E aí quando eu fui estudar Bitcoin, aí que eu descobri que o dólar não tem lastro desde 1971 e o real nunca teve. Então assim, são vários choques desses, eu poderia enumerar uns 30 choques desses que vão acontecendo quando você começa a estudar o Bitcoin, né? Então acho que foi mais ou menos nessa época que eu falei assim, é isso aqui mesmo, o Bitcoin realmente é uma revolução sem precedentes, talvez comparável ao advento da internet, então é com isso aqui que eu quero trabalhar agora. E imaginava que alguns anos depois seria country manager de uma corretora gigante de cripto? Pra falar a verdade, não, porque eu fui o primeiro colaborador nessa empresa lá, né? Tinha só os 2 cofundadores, eu entrei como primeiro colaborador. E assim, eu sempre fui, na verdade, mais pra frente você descobre o que você era, né? Eu sempre fui startupeiro, assim, eu tive espírito empreendedor, sempre gostei de olhar, assim, em qualquer lugar que eu ia e entender como que os processos daquele negócio poderiam ser melhores, por exemplo. Então, aí eu tentei abrir algumas startups eu mesmo, e aí eu consegui até validar os modelos de negócio, mas depois não conseguia dar o segundo passo ali. Aí eu falei, eu preciso trabalhar em startups para ver o que esses caras conseguem fazer e aprender com eles. Então eu fui para algumas startups, mas quando eu entrei no Biscoint, eu consegui usar muito do que eu tinha adquirido de experiência nessas startups, outras empresas que eu trabalhei, para ajudar lá. E assim, uma startup com 3 pessoas tinha trabalho infinito, né? Então eu consegui atuar em várias áreas e foi muito bom para essa fase da empresa ser uma pessoa generalista.
Então eu conseguia atuar ali com produto, obviamente eu fazia a parte de marketing, que era o meu primeiro escopo, fazia o atendimento dos clientes, não só em redes sociais, mas criando ali a primeira infraestrutura que a gente agora, que até hoje persiste ainda, de suporte e atendimento ao cliente. Contratei ali as primeiras pessoas, acho que eu fui responsável diretamente pelas 12 primeiras pessoas, ou 15, e a gente trouxe a primeira pessoa do RH, e aí eu fiquei mais secundário, em segundo plano, mas ainda ajudando nessa parte de contratação até a gente chegar em 25 pessoas. Enfim, e aí, como eu falei, teve muita coisa que aconteceu aí nesse período, e aí depois o Biscoint foi adquirido por uma outra empresa, né? A gente fez uma fusão com a Bitpreço, que já era uma corretora com um volume bem grande aqui no Brasil, e a gente lançou um criptobanco, o Bitbank, que oferecia cartão e outras coisas. Então, enfim, foi uma experiência bem legal, assim, de começar até chegar aqui. E aí o que aconteceu foi que agora, depois dessa fusão, né, a gente teve aí 2 anos, a gente passou por um inverno cripto, agora a gente viu o mercado se recuperando, e aí surgiu essa possibilidade justamente de ajudar a corretora, né, global. E aí eu conversei internamente, são pessoas que são meus amigos, né, lá dentro do Bitbank, e eu falei, surgiu uma oportunidade para mim e tal, e o que vocês acham disso? E todo mundo falou, velho, a gente quer que você cresça, a gente quer que todo mundo aqui cresça, então se for uma oportunidade melhor para você, para sua família, para sua carreira, a gente está totalmente disposto. Então tive o suporte deles até, por exemplo, para a Bybit entrar em contato e descobrir, esse cara aí, ele é bom mesmo, vale a pena a gente contratar ele e tal. Então recebi super recomendações boas de todo mundo, então foi muito bom. Tenho um carinho gigante por todo mundo até hoje, tenho contato com todos eles. Mas enfim, mas eu sinceramente não imaginava assim. Eu imaginei que a gente ia conseguir crescer como uma empresa brasileira mesmo e talvez até aposentar aqui. Esse era mais ou menos o meu objetivo, assim, o que eu imaginava. Mas aí as coisas vão mudando, né? A gente vai adaptando no meio do caminho e, enfim, está sendo uma experiência fantástica, até diferente também, né? Porque é um choque gigante você sair de uma startup com 70 pessoas, nacional, e ir para uma empresa global com milhares de funcionários, né? Com certeza. E você mencionou, assim, contando um pouco da sua trajetória, que você recebia propagandas, né? Recebia e-mails aí sobre investimento em Bitcoin e ignorou diversas vezes. E eu achei super interessante porque você é formado em publicidade e marketing, né? E querendo ou não, esses e-mails que você falou são também, né, peças ali de marketing que você não foi atingido por elas e se arrependeu. Agora, trazendo um pouco para o lado de que cripto realmente assim traz ali uma ideia muito disruptiva que pode ser ali até um pouco chocante para as pessoas, né? A gente teve ali um histórico de que cripto passou anos ali com aquele estigma de que era pirâmide, era golpe, e agora que as pessoas estão mudando um pouco de opinião, até assim, um pouco por conta de valorização expressiva e tudo mais. Então, acho interessante a gente falar um pouco, principalmente você que é formado em publicidade e marketing, como que isso funciona no mercado cripto, né? Porque eu imagino que a publicidade e o marketing sejam essenciais ali para trazer essa educação ali para os investidores que estão interessados em saber, mas ainda também tem ali um pouco de estigma. Eu acho que o preço do Bitcoin ele chama demais a atenção, né? A gente viu em 2025 o Bitcoin atingindo novas máximas, lá perto do halving, depois a gente viu quedas, a gente viu volatilidade. A volatilidade também ela cria oportunidades para as pessoas entrarem e tudo mais, mas o que mais chama atenção são as altas históricas mesmo, né? Mas além disso, esse acaba sendo tipo a manchete, assim, né? Mas quando a pessoa vai aprofundando, ela precisa conhecer mais mesmo. Então, educação sempre foi um ponto de atenção gigante meu. Não antes, acho que é importante falar, antes de 2019 eu até sempre gostei de estudar conceitos complexos, mas eu nunca tive o incentivo ou a necessidade de explicar esses conceitos complexos de uma forma simplificada. Mas eu acho que eu consegui aprender isso muito bem no Biscoint. A gente, na época, né, em 2019, a gente conseguiu ali educar uma base muito grande de clientes. Então, como eu estava falando, a gente começou ali, quando eu entrei lá, a gente tinha 4 mil e-mails cadastrados e a gente chegou a 350 mil clientes num período de 2 anos. Então, a gente conseguiu trazer muita gente para dentro e ensinar essas pessoas o que era Bitcoin, como fazer as primeiras compras. A interface toda também acaba ajudando nisso, né? Então, acho que as empresas cripto, especialmente as brasileiras, têm uma atenção especial para isso, porque mesmo que você esteja trazendo alguém do mercado financeiro tradicional,
é melhor que você ofereça uma plataforma, uma interface simples para a pessoa negociar. Isso também entra, de certa forma, como uma educação, né? Porque é intuitivo, a pessoa já vai experimentando na prática. Mas eu acho que, enfim, a educação é super fundamental para isso. Qualquer pessoa que está começando no mercado precisa estudar os conceitos básicos, mas ao mesmo tempo eu acho que a pessoa experimentar ali na prática, começar a negociar, comprar seus primeiros bitcoins, eu acho que é uma excelente forma da pessoa meio colocar o pé mesmo, começar a entender e até se obrigar a aprender, né? Mas enfim, então eu gosto demais da parte de educação. Eu acho que ainda tem muito desafio, como você falou. É um assunto muito complexo. Eu acho que a gente tem muita gente boa no Brasil. O Brasil é muito referência, né, em redes sociais, por exemplo. A gente sabe que o mercado aqui ele depende muito disso. Tem pesquisas, como você falou, eu sou da área de marketing, né, o background. E tem pesquisas que mostram que o hábito mediano de consumo do consumidor brasileiro é justamente... ele é muito atrelado a influenciadores, né? Então, sobre a opinião das pessoas. E hoje em dia a gente tem uma gama gigantesca, muito ampla de educadores financeiros muito bons aqui no Brasil. São muitos e muito bons. Então, eu acho que, enfim, já que educação é uma coisa importante e é um desafio, eu acho que o Brasil tem dado aula nesse aspecto, assim. Eu acho que então é muito importante, mas eu acho que o Brasil está fazendo um trabalho muito bom nisso, acho que os corretores em geral também. Que bom. E até pensando na sua experiência, que já está há anos no mercado cripto, né? Já passou por várias empresas, e também falamos um pouco ali do brasileiro, eu queria que você trouxesse um pouco a sua perspectiva sobre o investidor cripto brasileiro, né? Até aproveitando que você está aqui e que você é de Goiás, também fugindo um pouco desse eixo Rio-São Paulo, né? Porque a gente percebe muito que nesses estados... o investidor ele tem já um interesse ali mais nato por investimento, porque as principais empresas estão aqui, os bancos e tudo mais, então as pessoas estão vivendo isso muito mais do que em outros lugares do Brasil. Mas fato é que as pessoas em outros lugares também estão interessadas em investir, querem multiplicar patrimônio, querem fazer dinheiro, ter ali uma segurança financeira até maior. Então, como que funciona isso, né? O que você pode observar, assim, do investidor brasileiro, que é uma característica interessante para a gente trazer aqui para quem está ouvindo? Falando de Goiânia mesmo, Goiás lá, né? Assim, o pessoal acaba sendo, o pessoal brinca que é roça, né? E de certa forma é ainda mesmo, mas o pessoal o mercado como um todo, ele funciona em torno de empresas familiares até hoje, né? Seja no agro mesmo, que acaba sendo no Brasil inteiro, né? Mas o Goiás também é um proxy disso, assim, o mercado se movimenta em torno do agro, mas o que a gente viu ao longo dos anos é justamente o que você comentou, assim, especialmente com a internet mesmo, você tem acesso a mais informação, educação, como a gente falou também, e essas pessoas vão se interessando mais por outras coisas, né? Então, quando o cara que está ali no agro, ele viu o avô dele passando por dificuldades por causa de sazonalidade, por exemplo, e o pai dele também passando, e agora ele teve a oportunidade de estudar um pouco mais sobre aquilo, ele começa a observar e falar, peraí, então eu preciso de ter uma carteira diversificada, eu não posso colocar todos os ovos no mesmo cesto, aquele tipo de conceito que a gente já teve, que a gente sempre tem, né? Então, e aí ele começa a estudar mesmo e descobrir isso. E uma das classes de ativos que está super em alta agora, especialmente, sei lá, de 10 anos para cá, talvez menos, né? 6, 7 anos para cá, é justamente o Bitcoin e as criptomoedas. Então, eu acho que existe um trabalho gigante também dos bancos de investimento como um todo no Brasil, os educadores financeiros, como a gente falou, das corretoras todas de valores também que adaptaram seus produtos para permitir que as pessoas leigas entrem. Então, isso tudo colaborou para a mesma pessoa lá de Goiás, que é de uma empresa familiar de agro, se interessar por isso, né? E hoje o acesso à informação permite que todo mundo seja assim. Então, e aí essa já é uma das características, respondendo a sua pergunta, que o brasileiro é super curioso. O que a gente percebeu é justamente isso. Acho que até na minha tese agora de trazendo uma empresa global para dentro do Brasil, essa é uma das principais características. O Brasil, como eu falei no começo também, é um pioneiro em infraestrutura financeira de tecnologia. Então, assim, a gente é muito mais avançado do que outros países. Não sei se uma curiosidade que é interessante que eu descobri alguns anos atrás, os americanos achavam um absurdo quando eles descobriam, por exemplo, o débito automático em conta aqui no Brasil, sabe? Porque para eles é muito agressivo e invasivo uma empresa conseguir entrar na conta de uma pessoa e tirar dinheiro de lá, né? Então, e aqui a gente tem, desde quando eu nasci, eu sei que existe débito em conta, que eu me lembro.
Mas enfim, então o Brasil é vanguardista, pioneiro em várias partes disso. A gente tem pessoas curiosas que são amplamente abertas a experimentar novas tecnologias. É só você olhar os aplicativos todos, especialmente redes sociais. O público brasileiro é o maior quando você tira os países gigantescos aí, mas proporcionalmente a gente está sempre ali entre os 2, 3 países mais frequentes, né, em experimentar e usar essas plataformas. Então, enfim, o brasileiro... A gente viu bancos digitais, né, nascendo aqui, os neobanks nascendo aqui, e o tanto que isso impactou o mundo inteiro. Hoje em dia a gente tem empresas fintechs parecidas com isso no mundo inteiro, que também estão expandindo para o Brasil, expandindo para outras regiões, mas que começou aqui também, justamente. Essas empresas viram que o brasileiro gosta de experimentar, então eles ofereceram plataformas fáceis para as pessoas experimentarem. Então, acho que essas duas características são as principais. Então, o brasileiro é muito curioso e a gente tem uma infraestrutura muito grande aqui, né? Então, o brasileiro está sempre aberto a experimentar essas tecnologias, por isso que o Bitcoin e as criptomoedas chegaram onde chegaram aqui dentro, né? Acho que a gente tem 26 milhões, segundo alguns relatórios, de investidores criptos no Brasil, né? Acho que até um número maior do que investidores na Bolsa, né? Mas aí, pensando um pouco nisso que a gente está falando sobre o perfil brasileiro, e agora que você está numa corretora que é global e quer também, né, ter ali a sua parcela ali do mercado brasileiro, o que vocês estão fazendo na Bybit para conquistar o investidor brasileiro, né? Até não só pensando em comportamento do investidor, mas pensando em usabilidade também, né? Porque, de fato, o investidor brasileiro ele tem ali um interesse maior por novas tecnologias, pela experimentação, né? Mas cripto sempre foi famosa por ser difícil de usar, tem que fazer autocustódia, carteira e etc. Então, na Bybit, como que vocês estão trabalhando tanto o perfil do investidor brasileiro quanto a usabilidade? O que eu aprendi, o que eu percebi aí nesse curto período que eu estou dentro da Bybit? Com certeza, todo mundo já, especialmente quem está dentro do mercado, especialmente os traders, percebem que é a melhor plataforma para traders. Então, quando você vai falar de plataforma, de produto, de liquidez, ela é voltada para isso. Mas como você falou, é muito complexo isso para o usuário comum, o usuário do dia a dia, o leigo, uma pessoa normal como eu, por exemplo, que é um trabalhador que investe, que compra um pouco de criptomoedas por mês. Então, qual que é a minha visão disso, né? E o que eu acho que toda empresa deveria fazer e o que a gente está fazendo? Justamente redesenhando tudo que a gente tem, que a gente pode localizar para o Brasil. Então, tem muito conteúdo pronto já, mas em inglês e traduzido para outras línguas. A gente precisa não só traduzir, mas a abordagem precisa ser diferente, adaptada para o Brasil. Tem alguns exemplos disso, mas, enfim, de forma geral é isso. Assim, trazer para a realidade do brasileiro mesmo. Acho que essa é uma das principais coisas. Mas outras coisas também que a gente tem visto e que eu sei que já existem e que a gente precisa só comunicar melhor e de uma forma mais ampla agora no Brasil, que é o que a gente vai fazer, é justamente os produtos que unem cripto no dia a dia, assim, que possibilitam, na verdade, acho que permitem nem a palavra certa, porque permitir só está deixando que isso aconteça, mas possibilitando, parece que você está habilitando a pessoa a fazer, né? Então, a ideia é justamente possibilitar que as pessoas usem mesmo cripto no dia a dia para elas verem a utilidade. E aí, isso que é interessante, não precisa da pessoa entrar com Bitcoin batendo máximas históricas em $109 mil, não precisa dela entrar num mercado super volátil desse, que pode ter uma correção forte amanhã, ou pode subir demais também. Ela pode entrar, por exemplo, usando stablecoins, né? Então, as moedas estáveis lastreadas em dólar, por exemplo, o USDT, o USDC, para dar exemplos. A pessoa pode, por exemplo, manter a conta dela criptodolarizada, né? Então, por exemplo, recebeu o salário, ela separa uma parte daquilo, deixa protegido da perda do poder de compra que o real está fazendo a gente sofrer nos últimos anos, e ela pode usar essas criptos no dia a dia mesmo. E aí a gente tem produtos para isso, né? Por exemplo, a gente tem um produto que chama Bybit Card, que basicamente é um cartão cripto, né? Mas é um caso de sucesso gigante do ponto de vista de produto. A gente tem quase 2 milhões de cartões globalmente. É uma operação gigante aqui no Brasil também. Só não tenho o número ainda, mas depois eu posso trazer para você, mas já é uma operação muito relevante. Então, por quê? Porque a pessoa consegue... Todo mundo usa cartão, né, no Brasil, como eu falei, a gente é curioso e tal, e já existe uma adoção gigantesca dessa tecnologia. Então, muita gente já consegue olhar e já entender o que está acontecendo. Eu posso manter minha conta criptodolarizada e usar um cartão de crédito. Na função crédito, ele debita na minha conta automático, a Bybit faz a conversão automática, então eu consigo viver minha vida, continuar normal e ainda ir usando minhas criptos. E ainda ganhando cashback e outras recompensas, vantagens que a gente tem.
E outro produto que é similar a isso, que a gente lançou alguns meses atrás, é o Bybit Pay, né? A gente lançou isso globalmente, mas enquanto o time de produto estava desenvolvendo, eles identificaram que o Brasil é o principal canal onde a gente deveria divulgar esse produto. Porque o que ele é? Ele permite a mesma coisa do cartão, só que pagando QR Code Pix. Então a pessoa consegue manter a conta criptodolarizada, usar a cripto no dia a dia pagando o QR Code de Pix direto, fazendo a conversão automática. E assim, pra gente é um orgulho muito grande ter feito isso, porque hoje a gente vê outros players anunciando isso e fazendo essa implementação, porque eles viram que essa inovação, essa disrupção que a gente criou lá atrás é um benefício para os clientes, né, para os usuários brasileiros. Então, enfim, acho que são essas três pernas, né? Olhar para a educação, como a gente falou, mas com essa parte de localização de conteúdos e também do suporte ao cliente, que já existe em português, mas a gente está intensificando isso. A abertura de novos canais, para dar um exemplo disso, de Reclame Aqui, por exemplo, que faz parte do dia a dia do consumidor brasileiro. E aí, saindo de educação, tem essas duas coisas que eu falei, né? Que é a parte de produto mesmo, que é permitir a pessoa usar a cripto no dia a dia. E como é que fica a questão da segurança, né? Porque a gente teve ali faz pouquíssimo tempo, mas acho que ainda foi antes de você entrar na Bybit, né? Mas a gente teve um ataque hacker ali que foi um dos maiores, se não o maior ali, que foi de 1 bilhão e meio. Não vou lembrar agora se foi dólar ou real essa cotação. Mas foi um dos maiores ataques hackers de cripto e, enfim, balançou ali um pouco as estruturas. Quero que você me conte um pouco mais sobre isso e como que ficou a questão de segurança na Bybit, né, depois que isso aconteceu. O incidente foi em fevereiro, se eu não me engano, né? A minha entrada foi data de abril agora. Mas, para falar a verdade, isso não só não impactou negativamente, como impactou positivamente. Não, eu não estou dizendo assim... Não vai comemorar, né? Porque ela foi hackeada, eu entrei. Mas não, foi por causa de como foi conduzido, como a empresa lidou com isso, sabe? Assim, como eu te falei no começo, você mencionou também, a minha área de marketing, de comunicação. A minha última posição era justamente diretor de comunicação, lidar com esse tipo de coisa. E assim, a forma como a Bybit lidou com o incidente do CEO aparecer lá, fazer uma live de 3, 4 horas, respondendo as perguntas, os saques nunca ficaram impedidos e todo o suporte que ele recebeu, que a Bybit recebeu também de outros players gigantes globais do mercado, isso sinalizou uma coisa muito positiva para todos os usuários. Obviamente a gente teve um outflow ali, né, um fluxo para fora de capital no primeiro momento, a gente entende completamente isso. Mas nenhum usuário também saiu no prejuízo. Exatamente. Não, na verdade, porque exatamente. A Bybit, ela tinha caixa, abrindo um pouco, né? O negócio de cripto é muito lucrativo, especialmente para corretoras globais. As corretoras brasileiras também, pela experiência que eu tenho também, é um negócio muito lucrativo. Então a empresa tinha caixa e essa foi a declaração, né? Fiquem tranquilos, os saques estão liberados, a gente vai arcar com isso e foi tudo conduzido de uma forma tranquila. Então, como eu estava te falando, assim, a forma como essa crise foi gerenciada virou o playbook agora, como as pessoas já vão agir daqui para frente em situações dessa, né? E, na verdade, isso também sinaliza, acho que um pouco de o que aconteceria se isso acontecesse em outras corretoras. Agora, com a Bybit a gente já sabe, a gente já teve a experiência de como é que foi, né? Mas o ponto é que a parte boa dessa história é que em março a gente já recuperou os inflows de volta, né? Assim, a liquidez, o volume já voltou ao mesmo, a gente já tem o mesmo market share de antes do incidente, então a entrada de capital também, a liquidez voltou ao normal, então a gente está super feliz de voltar a operação ao normal. E em questão de segurança, eu acho que nada melhor do que uma lição de aprendizado, né? Então, pelo que e isso nem foi depois de eu entrar, né? A Bybit sempre foi muito transparente sobre tudo isso. Eles divulgaram vários relatórios do que aconteceu. Foi colocado bounty para as pessoas descobrirem o que aconteceu na prática. Então, teve vários relatórios de especialistas do mercado. O que eu vi divulgado também teve muita coisa modificada lá dentro de infraestrutura desse tipo de coisa. A gente sabe que, por exemplo, o incidente foi causado, na verdade, por causa de uma ponta de um serviço terceiro, não internamente da Bybit, né? Acho que isso já ficou claro para todo mundo, nas comunicações foram feitas. Então, toda essa parte que estava sendo feita fora de casa foi corrigida e melhorada, obviamente, né? É um aprendizado que nunca mais sai. E o benefício fica para todo mundo, né? Porque todas as outras corretoras também que tinham serviços similares, semelhantes a isso,
processos semelhantes acabaram falando, então a gente precisa dar uma revisada aqui também. Então o mercado acaba ganhando, né? O mercado como um todo acaba ganhando. Então agora você considera que a Bybit já está meio que 100% recuperada desse incidente, né? Tanto pensando em confiança do investidor, né, do usuário, quanto nessa questão que você mencionou de outflow e inflow. Com certeza. Em março a gente já teve esses números de retorno de capital e liquidez e recuperação do market share. E a gente teve outro... duas semanas atrás, a gente bateu a marca de 70 milhões de clientes. A gente estava em 60 e alguma coisa, ou um pouco abaixo de 60 antes do incidente. Então, a gente vê que realmente, como você falou, a recuperação de confiança 100% é o que a gente entende na percepção dos usuários. Obviamente, ainda tem um trabalho a ser feito de recuperação disso, mas a gente acredita que praticamente 100% recuperado. Você mencionou aí 70 milhões de pessoas, é bastante gente. E, assim, vou arriscar dizer aí que todas essas pessoas estão voltando as atenções agora para o Bitcoin, né? A gente teve ali recentemente uma nova máxima histórica do Bitcoin, que já vinha ali numa trajetória ascendente ali desde o ano passado, final do ano passado. E talvez ali algumas pessoas, por alguns momentos, tivessem achado que a alta do Bitcoin tinha meio que, né, relaxado, deixado ali o mercado. E agora já voltou, nova máxima histórica, enfim. Quero que você comente um pouco mais sobre isso, sua visão de mercado. Como que tá, né, exatamente o interesse dos usuários da Bybit por Bitcoin, né? Porque muita gente pensa, Bitcoin é a primeira criptomoeda do mundo, já tá grande demais, não vou investir, né? Porque não vai subir mais tanto. Não é isso que a gente está vendo ultimamente. Então, quero que você dê a sua opinião aí e também comente essa última máxima. Acho que uma coisa muito importante é a pessoa não confundir e tentar descobrir qual que é o próximo Bitcoin. Isso é um erro muito comum dos novatos, né? Eu lembro que quando eu também conheci o Bitcoin, eu achava caro, eu acho que estava $3.000, alguma coisa assim. Enfim, e aí você vai procurar, não, eu vou comprar uma moeda que tem um preço menor porque isso vai ter um potencial de valorização maior. E, na verdade, com o tempo você vai aprendendo que são os fundamentos que mandam nisso, né? Então a pessoa precisa estudar e entender isso. Mas se ela quiser acordar caminho, é só ela escutar o que eu vou falar agora, que aí ela já vai resolver muita coisa. Obviamente, eu não estou falando que eu vou fazer uma recomendação de investimento, mas se a pessoa for alocar uma parte do patrimônio dela em criptomoedas, a maior parte dessa parte de cripto precisa estar em Bitcoin, né? A gente sabe que tem diversos motivos, mas eu vou enumerar alguns. Primeiro é justamente a liquidez, ou seja, o maior volume em todas as plataformas acaba sendo Bitcoin. Em qualquer produto que você for ver acaba sendo Bitcoin. Mesmo, por exemplo, em cashback de cartão. Todos os produtos que eu vi no mercado, as pessoas preferem receber cashback em Bitcoin. Então, o interesse está voltado para o Bitcoin. E por que isso? Né? Por outras características, por exemplo, por outros fatores, né? A entrada institucional em Bitcoin foi gigantesca esse ano, principalmente, né, com os ETFs e tudo mais. Então, isso assim, é uma sinalização tão gigante. Acho que as pessoas, muita gente não tem ainda a dimensão disso e muita gente não teve quando o Bitcoin estava $15.000 no ano passado, ou 2 anos atrás, né, quando ele baixou para $75.000 esse ano também. Então, as pessoas ainda não conseguiram entender. Mas eu acho que ainda é tempo. Assim, acho que por mais que o Bitcoin já esteja, se eu não me engano, entre os 5 maiores ativos em capitalização de mercado, acho que tem muito espaço para crescer. Então, a maior parte do portfólio cripto de uma pessoa precisa estar no Bitcoin. E aí, comentando um pouco sobre essa última alta histórica, assim, eu mesmo fiz comentários, e é difícil a gente fazer comentários na imprensa, porque o pessoal acaba requisitando, né? Você está numa posição de destaque numa empresa, qual que é a sua opinião? Para onde o Bitcoin vai, né? Então, a gente sempre tenta falar assim, pode subir, pode cair ou pode ficar no meio, né? Mas obviamente explicando o porquê de cada um dos cenários, né? Se acontecer isso, pode ser que o Bitcoin suba, mas se não acontecer isso, pode ser que ele caia. E assim, querendo ou não dá para você ter uma opinião centrada e fixa num mercado que é volátil, né? Então, eu acho que é aceitável ter esse tipo de posição. Mas uma coisa que eu comentei alguns dias atrás era que justamente o que você falou, e na verdade eu estava errado, já dou o disclaimer. Eu falei o seguinte, dependendo do tempo gráfico que você pegava, você via que o Bitcoin tentou romper ali os níveis de alta histórica, que acaba sendo uma barreira psicológica dos investidores, e ele não conseguiu por 2 vezes em alguns períodos de tempo, em alguns até 3 vezes tentou ali e não rompeu. Então aquilo sinaliza um pouco assim, de novo, são 2 cenários, né? Ou o mercado está querendo romper, mas tem força vendedora demais ali,
E se o mercado não tiver, porque querendo ou não, o preço é definido por compradores e vendedores, né? Se tiver mais compradores que vendedores, o preço vai necessariamente subir. Então, se os compradores não conseguirem continuar impulsionando essa alta, a gente vai ver uma correção. Inclusive, a gente viu uma correção similar a essa quando o Bitcoin bateu a alta histórica na época 104 ou 105 mil dólares e voltou aos 75. Então, é possível, sabe? O Bitcoin é extremamente volátil ainda, né? Então, poderia acontecer isso. Mas o que aconteceu foi o contrário, né? Os compradores continuaram empurrando e a gente viu o rompimento da tampa, como a gente fala, né? Então, vamos ver aí agora. Acho que a gente entrou numa fase agora que a gente chama de descoberta de preço, né? O mercado vai olhar e vai definir. Os compradores e vendedores vão definir qual que é a próxima máxima histórica desse ciclo aí de 2025. E é interessante isso que você comentou, porque a gente percebe que é isso que você até citou quando o Bitcoin estava 15 mil, 75 mil e tudo mais. É difícil você ver uma pessoa que vê o Bitcoin nessa faixa de preço e fala, nossa, que oportunidade incrível, né? Talvez, assim, só os mais macaco velho do mercado, assim. Mas o investidor ali que está começando, ele vê o Bitcoin em 15 mil e pensa, nossa, isso aí vai acabar. Morreu, né? Não vou comprar isso de jeito nenhum porque acabou. E aí volta a subir de novo, chega a 109 mil, nossa, que incrível, maravilhoso, vou comprar. Só que aí já tá lá no alto. Então, isso afeta esse comportamento que acaba sendo ali, né, uma questão, né, mas que ainda existe muito forte no mercado. Ele afeta os negócios da Bybit de alguma forma ou não? Eu acho que toda plataforma de criptomoedas e qualquer plataforma que intermedia a negociação de qualquer ativo que seja, que trabalha baseado em comissão, é aquela ideia de a casa sempre ganha, né? Então, assim, acho que não tem perda. Obviamente, quando a gente tem um mercado de alta, como a gente está passando agora, é bom para todo mundo. O mercado cresce como um todo, como a gente mencionou antes. O preço chama atenção, a pessoa começa a estudar e ela se torna um Bitcoiner, um investidor. Mas, obviamente, a gente tem muita especulação ainda e tal. Mas que não impacta negativamente, não. Mas uma coisa que eu acho que é importante é a pessoa entender que o investidor de varejo, nós, pessoas normais que, como eu falei, compram pequenas quantidades, ela acaba meio que seguindo o mercado. Se ela for tentar se antecipar, ela não consegue. Porque mesmo antes de ETFs e a gente ter os grandes players do mercado tradicional no mercado cripto, no Bitcoin principalmente, sempre teve isso, né? As baleias, ou seja, as pessoas que controlam uma quantidade muito grande de dólares ou de Bitcoin, por exemplo, elas podem dumpar, que a gente fala, né? Jogar uma quantidade muito grande de dólares no mercado e fazer o preço subir, ou jogar uma quantidade muito grande de Bitcoin no mercado e fazer o preço do Bitcoin cair. Então, é muito difícil você prever esse tipo de movimento de preço. Então, por isso que a estratégia mais recomendada é que a pessoa, especialmente para o investidor, não para o trader, né? Porque o trader precisa ficar tentando encontrar essas oportunidades. Mas para o investidor mesmo, eu vou fazer aportes periódicos, semanalmente ou mensalmente, eu vou acumulando Bitcoin independente do preço. Porque em alguns momentos você vai comprar alta histórica, igual 109, 105 mil dólares, mas às vezes você vai comprar 75 mil que ele vai ter corrigido e tudo mais. E na média você vai ter feito um preço melhor, né? Então, eu acho que é melhor do que se você tentasse adivinhar. Então, acho que essa é a melhor estratégia para se proteger disso. Muito bom que você comentou essa estratégia, porque me dá a oportunidade de fazer um jabá aqui para quem está ouvindo. A gente tem um e-book de 3 estratégias sobre como investir em Bitcoin. Aportes periódicos é uma delas, mas se você quiser descobrir as outras 2, a gente vai colocar o link aqui na descrição. E continuando o nosso papo, falamos muito sobre investimento, especulação. A gente tem ali uma onda, né? Essa última moda ali de cripto foram as meme coins, que são 100% especulação, né? Dificilmente você encontra uma meme coin ali que tem um fundamento por trás. E aí, do ponto de vista das corretoras centralizadas, como é que funciona isso? Como é que vocês... não sei também como é que faz esse processo de listagem de uma criptomoeda meme ali, né? Como é que vocês confiam também? Eu vou disponibilizar isso daqui para os meus investidores, né? Porque é seguro e tudo mais. Porque a gente teve ali uma onda ali que literalmente foi uma onda, porque todo dia sai uma criptomoeda meme nova, nem todas são confiáveis. E, por um outro lado, também tem o ponto de que não tem fundamento, então é muito especulativo. E aí eu queria saber do ponto de vista das corretoras, como é que funciona? Porque precisa, né, oferecer o que os investidores querem, mas, né, e aí? Também como é que balanceia isso?
As corretoras centralizadas, o que elas fazem? Por que é importante? Foi importante você falar na pergunta sobre corretoras centralizadas. Porque nas corretoras descentralizadas, qualquer pessoa entra lá, cria uma moeda, joga lá e as pessoas começam a negociar, né? Sim. E no caso das centralizadas, não. Além de ter um problema de recursos mesmo, assim... se a gente colocar 20 mil moedas aqui dentro, pode ser que tenha gargalos de performance e tudo mais. Então, obviamente, a Bybit tem, para dar um exemplo, né, de corretoras globais, a gente tem 1.500 pares, se eu não me engano. Então, obviamente, talvez tenha menos moedas do que essa quantidade de pares, né? Porque você tem contrapartida com outras moedas. Enfim, mas existe, para todas as corretoras centralizadas, existe uma curadoria disso, justamente como eu falei. Senão, qualquer pessoa colocaria a moeda lá dentro e pronto. E esse processo varia de corretora para corretora, mas assim, eu tenho certeza que todas as corretoras sérias fazem como a Bybit faz também, porque a gente acaba liderando várias frentes nesse mercado. Mas então, para fazer a curadoria disso, a gente tem um estudo profundo sobre mercado mesmo. A gente, obviamente, dependendo do projeto, como ele é apresentado, existe uma curadoria interna de um time global, que eles vão analisar um monte de fatores para ver se vale a pena permitir a listagem já no começo. E para a maioria delas, não. Para a maioria delas, a gente olha se está listada em outras corretoras globais. Isso já é um parâmetro interessante para a gente, porque também tem uma curadoria meio múltipla, né, e feita a 4, 6, 8 mãos. Então, isso é importante. Também, óbvio, tem as outras meme coins que são já experimentadas no mercado, né? Já estão há mais tempo e tudo mais, já existe um volume gigantesco em outras corretoras, tanto em DEX, em blockchain direto, quanto em corretoras centralizadas. Então, isso também é um sinalizador. E aí tem várias outras coisas, né? Então, se aquela moeda realmente tem um projeto por trás, isso é analisado também, né, na hora de liberar e tal. Mas eu acho que mais importante do que essa parte de como as corretoras selecionam ou escolhem as moedas que eles vão colocar é o seguinte, falando específico sobre meme coins, e talvez eu deixe uma dica sobre meme coins que pode fazer as pessoas ganharem mais dinheiro do que se ela tentar descobrir qual que é a próxima meme coin. A rede Solana, por exemplo, ela evoluiu muito nos últimos anos. Eu acho que 2 anos atrás a gente teve uma evolução dentro do ano, né, no período 2022 ou 2023, Solana subiu 800%. Então, o que aconteceu? Solana se tornou, para os usuários, os degens que a gente fala, né, os degenerados da internet, as pessoas que gostam de meme coins e de criar qualquer token por aí, ela se tornou a rede principal para isso. Por quê? É muito fácil você criar um token na rede Solana. Hoje em dia tem ferramentas aí que você entra lá, com alguns cliques você conecta a sua carteira e transfere alguns stablecoins ou outros tokens e emite o seu próprio token com o nome que você quiser, com a imagem que você quiser. Então, é simplesmente infinita a quantidade de meme coins. Só que o que é o negócio? Todo mundo estava usando a rede Solana. E, de novo, naquela pegada de a casa sempre ganha, as pessoas que usam o token Solana se beneficiaram muito disso. Porque para você criar o token lá dentro da rede Solana, você precisa usar tokens Solanas para fazer essa transação. O token SOL, né? SOL. Então, essa que é a dica. Se você quiser aproveitar os movimentos, mas sem tentar ter que descobrir qual que é a próxima meme coin que vai explodir tantos 1000%, que você compra a moeda da rede, porque onde tem demanda, tem dinheiro, né? Então, se as pessoas estão demandando usar aquela rede, provavelmente os detentores daquele token vão ser beneficiados, porque a demanda eu preciso criar um token na rede Solana, então eu preciso ter tokens Solanas. Como é que eu obtenho isso? Eu compro das pessoas que têm e isso faz o preço subir. Então, até essa, não sei se é uma das estratégias do e-book que você anunciou, mas investir em moedas que são de rede, eu acho que é uma excelente estratégia para a pessoa que não é só Bitcoiner maximalista, né? Que quer ter um portfólio ali diversificado com altcoins também. Então, se você olhar para moedas, por exemplo, de oráculo como a Link, que é um projeto excelente, e aí você entra nas redes onde as pessoas alocam capital também, tirando o Solana, que é um uso específico ali, Ethereum também, obviamente, é uma rede gigantesca que tem uma demanda gigante. Então você vai com Aave, OP, outras moedas, Optimism, né? Avalanche, por exemplo. Enfim, estou só enumerando algumas, de novo não é recomendação, mas só para você ter no radar de que você comprar moedas que tem rede por trás, que as pessoas têm demanda por ela, que tem um valor gigante de moedas alocadas ali dentro, e travadas, né? É um conceito um pouco mais complexo, mas enfim, se você olhar uma moeda de rede, talvez seja melhor do que você tentar adivinhar qual que vai ser o próximo projeto que vai te fazer milionário do dia para a noite. Ótima dica aí, quem está ouvindo agora já sabe bem o que fazer para não se expor tanto às meme coins e ainda assim poder lucrar com isso, né? Mas
o nosso tempo está chegando aqui no final, né? Acho que a conversa foi ótima. E a última pergunta que eu tenho aqui é o Momento Mint, que é a pergunta da patrocinadora, a Mint, plataforma cripto do BTG Pactual. Então, seguindo um pouco o que a gente falou sobre o crescimento do mercado cripto, eu quero saber de você qual que é a sua opinião. Você acha que a entrada dos bancos em cripto representa ali uma concorrência para as corretoras ou é uma oportunidade de colaboração e crescimento? Não, com certeza colaboração. Assim, quando você olha o quanto... A gente falou 26 milhões de pessoas, mas a gente está falando de um país continental como o Brasil que tem 100, 150 milhões de pessoas economicamente ativas. Então, existe um universo potencial muito grande ainda. Quando a gente fala de mercado financeiro tradicional, se você comparar com os Estados Unidos, por exemplo, que é o maior mercado financeiro do mundo, acho que 60% das pessoas já investem, 70%, alguma coisa assim. E aqui no Brasil não, né? A gente tem um potencial de crescimento muito grande no TradFi, né? Nas finanças tradicionais, mas na cripto, no mundo cripto também, sabe? Então existe um mercado gigante para crescer. Então eu só estou contextualizando que existe um mercado gigante para todo mundo crescer junto. E, sinceramente, as corretoras, especialmente as corretoras centralizadas, elas precisam muito da ajuda dos bancos para fazer on-off ramp, que a gente fala, né? Que é a entrada e saída de reais, por exemplo, ou outras moedas fiduciárias em outros países. Então a gente precisa contar com o banco, não tem jeito de viver sem os bancos, se você quiser usar Pix, por exemplo, né? Então precisa haver colaboração, então é positivo. E outro ponto também é o seguinte, por exemplo, ETFs. Eu já recebi perguntas de jornalistas, por exemplo, Israel, você trabalha com corretora cripto nativa. O que você acha dos ETFs? Pode ser uma concorrência? Eu acho que não também. Assim, tem gente que ela vai conhecer o Bitcoin através de um ETF que ela vai investir e depois ela vai falar, nossa, eu estava estudando mais sobre o ativo que eu tenho agora, porque ela se obrigou a fazer isso, e ela descobriu que ela pode fazer a custódia própria daquilo, diferente de outros ativos. Então ela acaba desfazendo, por exemplo, ela pode, né, fazer isso, desfazer de algumas posições em ETFs, comprar cripto diretamente e armazenar na carteira dela, né? Então, são pontos de entrada também, né? Obviamente agora eu estou mencionando ETFs. Mas no caso dos bancos é a mesma coisa. Quando eles oferecem cripto ali dentro, é uma excelente porta de entrada para as pessoas conhecerem, né? A gente teve um neobank aqui no Brasil que ofereceu uma cripto própria dele, que na verdade não era on-chain, né? Parece que ela era só internamente. Mas isso fez o onboard, né? Permitiu que várias pessoas entrassem no mercado cripto por causa disso. Tipo, eu entrei, eu tenho um token cripto aqui. O que é isso? Então a pessoa desperta curiosidade, vai aprender sobre isso e depois ela se torna um Bitcoin, uma pessoa de criptomoedas, né? Então, eu acho que tem, enfim, dezenas de exemplos. Mais um, por exemplo, aquisições, né? Quando uma pessoa cria uma startup, ela tem quase a maioria delas, né? Tem uma ideia de eu vou captar dinheiro, vou crescer esse negócio, meu negócio vai ficar tão bom que ele vai ser absorvido pelo mercado através de um M&A, né? Alguém vai me comprar. E os bancos são players que compram esse tipo de empresa também. Eles financiam com o crédito. Enfim, tem uma infinidade de coisas. Só um último exemplo, né? Eu lembro que em 2019, vou mencionar isso porque é engraçado a gente ver hoje os bancos oferecendo dentro das suas próprias plataformas, sendo que alguns anos atrás eles até bloqueavam as nossas contas, né? Então, lá no Visconti eu lembro, a gente teve uma luta muito grande com isso, com contas bloqueadas por bancos, a ponto de um gerente de um banco falar assim pra gente, eu não posso abrir conta no banco porque tem um alerta aqui de que essa empresa trabalha serviço de ativos digitais e eu não posso. Então, e hoje você vê esse mesmo banco anunciando e divulgando e tal. Então, enfim, como eu falei, eu acho super positivo porque cria mais consciência, né, da população sobre criptomoedas, dá acesso a essas pessoas, elas terem o primeiro contato com cripto. Então, eu acho super positivo em geral. Legal. Achei o papo muito bom. Deu para falar sobre vários assuntos. Teve várias dicas também aqui para quem está ouvindo. Espero que tenham gostado. Também não posso deixar de pedir para acompanharem as nossas matérias no site da Exame, seguir a gente nas redes sociais, se inscrever no nosso canal. E é isso, né? Quem quiser também te encontrar, Israel, procura onde? Nas redes sociais? A gente tem Bybit Português, não sei se eu posso fazer o jabá aqui Pode. Também, mas já fiz. Bybit Português no Instagram. Tem o meu, @Buzain também. Duvido que alguém vai conseguir acertar, mas é B-U-Z-A. A gente escreve. Então tá bom. Então. E é isso, basicamente a gente está no Instagram ali, tentando criar conteúdos educativos também, ensinando as pessoas, instruindo sobre cripto e também sobre os nossos produtos. Com certeza. Bom, é isso. Acompanhem a gente e a gente vai ficando por aqui.